Olá pessoal, vamos falar do trabalho disciplinar de produção de materiais. Tá? Nós temos aqui um trabalho que pede para a gente fazer o uso do método de avaliação de estoque PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Né? Então esse conteúdo já foi trabalhado em vídeos anteriores. Tá? E também pede que a gente faça a aplicação do cálculo do ponto de pedido, tá? Também trabalhado em vídeos anteriores. Né? Temos 2 vídeos aí no canal do YouTube falando sobre como fazer o método PEPS e como fazer o cálculo do ponto de pedido. Mas a título de explicação do trabalho disciplinar, nós vamos retomar, né, essas informações, certo? Lembrando que o nosso trabalho disciplinar, então, compõe 5 pontos, né, da nossa avaliação na N1, né? Prazo de entrega do trabalho, nosso prazo combinado, né? No dia 2/6, tá? Então nós temos uma avaliação de estoque como atividade 1, utilizando o método PEPS. E para o método PEPS, nós temos a empresa Pétria, que promoveu movimentos de entrada e saída de mercadorias. Tá? Então, quais são as movimentações? Tá? Considera-se que, anteriormente, né, a essas movimentações não havia estoque era 0. A primeira operação é uma compra à vista de 1.500 unidades, ao preço de R$ 55,00. A segunda operação é uma compra de 455 unidades ao preço de R$ 42,00. Terceira operação, uma venda de 1.000 unidades. E a quarta operação, né, 500 unidades, tá, a um preço de R$ 40,00, certo? Então são essas operações que nós temos para fazer, utilizando o método PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Então lembrando que o método PEPS, né, a gente vai considerar a ordem cronológica das entradas, primeiro que entra, para fazer as saídas, primeiro que sai. Tá? Então, quem entrou primeiro é que sai primeiro, certo? Sai daquela quantidade que entrou primeiro e daquele preço que entrou primeiro, certo? Então, a primeira etapa, né, do cálculo aqui pede para a gente montar uma planilha, né, no método PEPS e responder depois alguns questionamentos, né, letra A, B e C, sobre os cálculos realizados. Tá? Então, primeiro vamos fazer aqui a interpretação do que precisa ser feito, né, nessa nossa tabela. Então, na nossa tabela, se não precisar criar essa tabela, né, a gente precisa registrar as entradas, registrar as saídas e o saldo, né, resultante. Então, a gente vai ter um valor que vai estar entrando, depois um valor que vai estar saindo, e a gente tem um saldo, né, aquilo que sobra. Né? Então é entrada menos saída, resultado saldo. Tá? Isso serve tanto para valor financeiro quanto para quantidades. Tá? Então, as nossas entradas aqui, a gente vai fazer registro de quantidade, o custo unitário dessas peças e o valor total. Né? Então aqui a gente vai ter que multiplicar a quantidade adquirida por quanto custou cada unidade desse material e achar o valor total que entrou. Tá? Na saída, a gente vai ter que fazer o mesmo raciocínio, né? A quantidade que está saindo, o custo unitário da saída, tá? Multiplicar um valor pelo outro e achar o valor total financeiro da saída. Tá? Então, o saldo a gente vai considerar, né? O valor que entrou, menos o valor que saiu, né? Vamos achar a quantidade correspondente. O valor financeiro é a mesma coisa. Qual o valor financeiro que entrou, qual o valor financeiro que saiu e o saldo financeiro. Tá? Então essa é a lógica inicial. Tá? Mas, como a gente precisa considerar um método, né, que é o PEPS, a gente vai considerar aqui a ordem das entradas. Quando for fazer uma saída, a gente vai fazer a saída pela primeira entrada. Tá? Nessa coluna aqui, a primeira operação, precisa registrar o que está acontecendo, né? Se é uma compra, se é uma venda,
né? Sempre que a gente fizer uma compra, a gente está fazendo uma entrada, né, de material no estoque. A gente está fazendo uma venda, a gente vai fazer um registro de uma saída, né? Então isso é importante. Qual é a primeira operação? Né? A primeira operação é uma compra à vista, né? Então, vocês registram aqui, né? Então, fizemos aí uma compra, a primeira operação, né? Qual foi a quantidade comprada? Tá? Então, comprou-se lá 1.500 unidades. Então, vou dizer lá, fez a compra A. Tá? Então, registrem a quantidade ali, 1.500 unidades. Qual o custo, né, dessa compra? Tá? Então, vou colocar o custo aqui como A1. Tá? R$55. Qual é o valor total? É a nossa quantidade adquirida vezes o custo unitário, né? Então, obviamente, vai ser a quantidade adquirida vezes o custo. Tá? Então, o resultado aqui dessa multiplicação vai ser o custo total, né, financeiro dessa entrada. Tá? Bom, então nessa primeira parte, né, a gente só tem um registro de entrada, né? Então aqui, nessa primeira operação, não tem saída. Qual vai ser o saldo em termos de quantidade? A quantidade que entrou, né? Então vai estar ali, quantidade que entrou. Qual vai ser o valor do estoque? O valor financeiro da entrada, né? Tá? Então vai ser aqui nosso primeiro valor, né? Resultante da multiplicação da quantidade vezes o valor financeiro do item, né, que foi adquirido. Tá? Então, a gente vai ter como registro financeiro no saldo exatamente o valor resultante da primeira multiplicação da primeira compra. Tá? Bom, posteriormente, nós temos uma segunda compra. Então, a gente vai em operação, registra a compra, né? Eu vou colocar aqui como C2, tá? Aí a gente comprou lá 455 unidades. Aí registram aqui a quantidade comprada. Tá? Quantidade B. Vou registrar como B. Tá? Você registra a quantidade que foi adquirida, 455 unidades. A que custo, né, essas 455 unidades? Então, o custo foi 42. Então, a quantidade adquirida na segunda operação, tá, vezes o custo unitário dessa segunda operação, vai me dar o total financeiro, né? Então, eu tenho uma quantidade adquirida a um determinado custo cada quantidade dessas, né? Que eu chamo de V2. Então, o resultado, né, total financeiro vai ser a multiplicação, né, dessa quantidade adquirida vezes o custo unitário dessa mesma quantidade, né? Os 455 vezes os 42, né, vai me dar o valor financeiro correspondente, que vai ser o resultado aqui dessa segunda compra. Tá? Então, qual vai ser o valor que eu vou registrar de quantidade no saldo agora, né? Eu tive uma primeira entrada, mas agora eu tive uma segunda entrada, né? Quanto é que eu tenho de saldo agora? Né? Meu saldo agora é a quantidade que eu já tinha, né, da primeira compra, né, A, mais a quantidade que eu comprei na segunda vez, né? Então vai ficar A mais B. Tá? Essa vai ser a quantidade de saldo aqui nessa segunda linha, né? Foram duas entradas, uma com um determinado valor, outra quantidade com outro valor, e a gente tem então, né, a soma das duas aqui. Tá? Bom, quanto vai ser o saldo financeiro na segunda linha? Né? Então eu tinha lá o resultado, né, da multiplicação da primeira linha, agora no saldo da segunda linha eu vou ter a primeira linha mais, né, o valor financeiro da segunda linha. Né? O raciocínio é o mesmo. Né? Eu tenho então o valor que eu já tinha financeiramente,
mais o valor que entrou, né, financeiramente após a segunda aquisição, a segunda compra, né? Tá? Muito bem. Bom, a terceira operação é uma venda. Tá? Então a gente vai chamar ali, vou colocar como V1. Vocês colocam ali venda, né? Qual a quantidade que entrou? Ah, não entrou nenhuma quantidade, né? Porque é uma venda, né? Está saindo mercadoria, né? Então não tem nenhum registro de entrada aqui. Então vai ter registro de saída, portanto, né? É uma venda, está saindo mercadoria. Qual é a quantidade que está saindo aqui? Tá? Aqui, venda à vista de 1.000 unidades. Então, é o registro que a gente vai fazer aqui, né? Vamos colocar como C, né? A terceira operação, uma saída, uma quantidade de 1.000 unidades, que é o valor que vocês vão colocar aqui, né? Eu estou colocando, interpretando aqui como C. Tá? Agora, qual o valor, o custo unitário dessa saída? Né? A gente não tem um valor financeiro aqui, né? Está dizendo que está saindo 1.000, mas não está dizendo qual é o custo dessa saída. E aqui a gente precisa aplicar o método agora, né? O método PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, qual é o custo da primeira entrada? Né? Então, preciso achar lá, né? Registrei aqui, como A1, o custo da primeira entrada, que era de 55, né? Então, esse é o custo que eu vou registrar aqui. Né? O valor financeiro da primeira entrada. Né? Eu tive uma quantidade que saiu. Eu tive agora o custo unitário do método PEPS, né, da primeira entrada. O mesmo valor que eu coloquei aqui é o mesmo valor que eu vou colocar aqui. E agora, qual é o custo total dessa saída? Tá? A quantidade vendida, as unidades, vezes o custo da primeira entrada, né? R$55. Aí eu vou ter um valor, né, da saída aqui, que vai ser o resultante dessa multiplicação, né? Que é a quantidade que eu estou fazendo a venda, vezes o custo da primeira entrada. Tá? Certo? Bom, agora aqui na quantidade do saldo, como é que vai ficar? Bom, eu tive uma entrada, né? Letra A, a quantidade que entrou aqui. Depois eu tive mais uma entrada, letra B, então o saldo que ficou foi A mais B, só que agora eu tive uma saída, né? Então o saldo em quantidade, né, vai ser A mais B menos C. Né? A quantidade saiu aqui, C é menos, né? Então entrou lá na primeira linha A, depois na segunda linha entrou B, e aí, quando saiu o C, né, eu vou diminuir aquela quantidade que eu registrei aqui no C. Tá? No valor do estoque, segue a mesma lógica. Né? Se eu fiz entrada e fui somando as entradas, quando eu vou fazer uma saída, eu vou diminuir a saída financeira também. Né? Assim como eu fiz na quantidade. Né? Segue o mesmo princípio, a mesma lógica. Tá? Então, registrei o valor financeiro da primeira entrada. Depois, quando eu fiz uma outra entrada, um outro valor financeiro, eu somei o valor da primeira entrada com o valor da segunda entrada. Então, o resultado aqui, né, é a soma dos dois valores. Mas como eu tive uma saída, agora eu tenho que fazer, né, o saldo diminuindo, né, o valor da saída. Então, o resultado vai ser o valor financeiro da primeira entrada mais o valor financeiro da segunda entrada menos o valor financeiro da saída, né, que é a terceira operação. Né? Esse vai ser o saldo que eu vou ter aqui. Né? Primeira entrada financeira, mais segunda entrada financeira, menos a saída financeira. Tá? A gente já está quase no final do cálculo. Né? Falta uma operação ainda, que é uma última entrada, uma última compra. Né? Vamos chamar de C3, né? Que é a compra 3. Tá? Aqui a gente está entrando agora com 500 unidades, com um preço unitário de R$40. Né? Então, eu vou colocar aqui
Aqui está entrando uma quantidade D, né? Aqui vocês vão registrar o número, né? 500 unidades. Há um custo unitário de R$40, né? Vou registrar o custo aqui. Eu vou chamar de D4. Né? Correspondente ao custo da operação 4. Vou ter um total financeiro de saída, né? De saída não, melhor dizendo, vou ter um total financeiro da entrada, né? Que vai ser a quantidade vezes o custo dessa entrada, né? Então, a quantidade vezes o custo, certo? E eu vou ter, do resultado dessa multiplicação, o valor financeiro dessa última operação, que é uma operação de entrada. Tá? Vamos ver aqui. Certo? Quantidade D vezes o custo unitário D4. Então, eu vou achar aqui um valor financeiro final. Não tem nenhuma saída nessa operação. Tá? Como é que vai ficar o saldo, né, em termos de quantidade? Tá? Então, a gente já fez aqui o registro da primeira entrada, fizemos o registro da segunda entrada e aí ficou A mais B, só que depois na terceira operação a gente teve uma saída, então ficou A mais B menos C. Tá? Como é que vai ficar a última operação aqui? A gente vai considerar as duas entradas mais uma saída, que a gente já teve anteriormente, tá? E vamos considerar mais a última entrada D, certo? Então vai ficar na última linha, no método PEPS, quantidade que entrou na compra 1A, mais a quantidade que entrou na compra 2B, menos a quantidade que saiu na venda 1, mais a quantidade que entrou na compra 3D. Né? Então, aqui, né, os valores que eu preciso considerar nas quantidades. Né? A entrou, B entrou, somou. Diminuiu C, somou D. É o que sobrou aqui no final, em termos de quantidade. Tá? Financeiramente, segue a mesma lógica. Tá? Então, a gente teve aqui o valor financeiro resultante da primeira entrada, foi a quantidade vezes o custo unitário. Então, eu tive um valor financeiro que entrou aqui, saldo inicial. Depois, na segunda compra, né, quantidade vezes o custo, achei um valor financeiro na segunda entrada. O saldo dessa segunda linha, então, é o valor que já tinha antes, mais o valor financeiro da segunda entrada. Na terceira operação, eu tive uma venda, que foi a quantidade vendida vezes o custo unitário da primeira entrada, né, os R$55. Um vezes o outro, eu achei o valor financeiro da saída. Então, na terceira linha, eu tenho o valor da primeira entrada, mais o valor da segunda entrada, menos o valor da terceira saída. Tá? Aí, na última operação, eu tenho uma compra, né? Uma quantidade comprada, um valor unitário dessa compra. A multiplicação dos dois vai me dar, então, o valor total dessa última entrada. Tá? Preciso fazer o registro do saldo, né, considerando entradas e saídas em termos de quantidade. Então, soma a primeira compra, soma a segunda compra, diminuo a terceira linha, que é a saída, e somo a quarta linha, que é a entrada em termos de quantidade. Né? O valor resultante aqui, então, é o valor final de quantidade em estoque. O valor financeiro que vai sobrar, então, vai ser o valor da primeira entrada financeiramente, mais o valor da segunda entrada financeiramente, menos o valor da saída financeiramente, mais o valor financeiro
da última compra, né? A gente achar o saldo final. Tá? O saldo final financeiro do estoque é o valor financeiro da primeira entrada, mais o valor financeiro da segunda entrada, menos o valor financeiro da terceira linha, que é a saída, mais o valor financeiro da quarta operação, que é a última entrada. Tá? Então, são esses os valores que a gente vai acabar encontrando, né, ao fazer os cálculos pelo método PEPS. Tá? Bom, acontece agora que a gente precisa responder algumas questões, né, na nossa análise do método PEPS. A letra A pergunta qual o valor da saída e por quê. Tá? Então, o valor da saída, uma coluna da saída, temos uma saída, é o valor que nós utilizamos aqui, né? Então, o que a gente vai dizer aqui? Qual é o valor? Quanto foi esse valor que a gente utilizou aqui? E por que a gente utilizou esse valor aqui, né? Justificando pelo método que foi solicitado, né? Utilizamos esse valor porque o método PEPS funciona assim, assim, assim. Tá? Na letra B. No fim do período considerado por esse método, a empresa terá em estoque mercadorias o valor de... Então, pede para a gente qual é o valor final do estoque, né? O valor financeiro final do estoque. Qual vai ser esse valor? Coloca esse valor aqui, é a resposta da letra B. Tá? Na letra C, qual o reflexo desse método na avaliação financeira do estoque? Aí está na teoria, né, que a gente estudou, né, durante as nossas aulas, né, lá nos nossos slides de apoio, né, durante as nossas aulas do Classroom, durante o estudo da apostila, né, buscar informação de como funciona esse método e responder aqui, né, que impacto esse método causa financeiramente no estoque da empresa, né, respondendo aqui. Tá? Bom, só que ainda falta a última parte, né, a atividade 2, que é o cálculo do ponto de pedido. Tá? Essa atividade aqui pede que a gente exercite, na verdade, a nossa criatividade, né, na hora de fazer um cálculo de ponto de pedido, porque a gente vai ter que, né, criar aqui uma história, né, de uma empresa que tem um determinado produto, né, tem um consumo médio de tantas peças, tem o tempo de reposição desse produto, né, desse item, né, em tantos dias, e tem o estoque de segurança de tantas peças. Tá? A gente cria, né, essa história e faz o cálculo do ponto de pedido, então, a partir dessa historinha que foi criada por vocês. Né? O cálculo do ponto de pedido é o custo médio, vezes o tempo de reposição, mais o estoque de segurança. Tá? Vocês podem utilizar aí, né, um segmento de empresa, né? Vou dar um exemplo aqui, vocês utilizem outro, né? Digamos que seja uma empresa da área de vestuário, né? E ela vai fazer aqui um controle, né, de ponto de pedido para botões, né? Botões azuis, por exemplo, né? Qual o consumo médio de botões azuis, né, dessa empresa? Vou colocar 10 mil, né, é o consumo médio dela mensal lá, de botões, né, 10 mil botões. Tá? Qual o tempo de reposição do fornecedor? O fornecedor dos botões azuis, né, leva 24 dias, né, de reposição. O estoque de segurança, né, é estabelecido pela empresa no valor de 2.800, né, unidades do botão azul. Aí a gente põe na fórmula, né, os dados que a gente criou para o exercício, e aí faz o cálculo e no final responde, né, qual seria o valor correspondente de ponto de pedido para esse exercício, né, que vocês acabaram criando. Tá? É uma simulação que vocês vão criar. Vão criar aqui né, algumas informações, né, como estão sendo pedidos aqui, né, e fazer o cálculo ao final. Certo? Então esse é o nosso trabalho disciplinar, o método PEPS. Né? Como eu disse no início do vídeo, né, a gente tem um exercício, né, resolvido em aula, né? A gente fez atividades, tem um vídeo lá com valores, né? Lá no canal do YouTube, que vocês já viram, né? Mas aqui também a gente acabou fazendo uma explicação, só não utilizamos os números, né? E fica para vocês essa parte aí de colocar os valores aqui, quantidades e valor financeiro, fazerem os cálculos para chegar ao valor correspondente àquilo que se pede, tá? Muito bem, gente. Espero que tenha ajudado de alguma forma aí, e tirado dúvidas, né, de quem tenha ficado com dúvida na forma como fazer os cálculos do
do trabalho disciplinar. Tá? Com relação ao ponto de pedido, realmente é muito simples, né? Vocês vão criar a historinha e, né, estabelecer o que é o produto e os valores que vocês desejam para fazer essa simulação. Não esqueçam de fazer, né, o cálculo do ponto de pedido a partir dos valores que vocês estabeleceram. Tá, gente? Então, a entrega, né, do nosso trabalho disciplinar, ela se dá na aula anterior, né, à prova final. Tá? Então, fiquem atentos a isso, né? Então, na aula anterior ainda à prova, vocês devem fazer a entrega do trabalho disciplinar. Lá na atividade foi criada com essa finalidade, né? Lá no Classroom, né? Tem um arquivo, né? Esse mesmo arquivo está lá. Vocês podem abrir ele, né? Editar o arquivo, né? Depois que vocês terminarem o trabalho, vocês clicam em entregar para que eu possa receber o arquivo, fazer a correção e enviar a devolução do arquivo com a correção e a nota para vocês, tá? Bons estudos a todos aí, pessoal. Um abraço, até mais.